Bom dia, galera! Estamos aqui para mais um Se Meu Mochilão Falasse, ao vivo, direto eu da Rússia e Mari, direto da Inglaterra, como sempre. Mari, que está no Instagram Vida Mochileira, se vocês já não seguem ela, vão lá seguir. Eu estou no Instagram Andrea Leonel _. Mas vamos ao que interessa, porque hoje a gente vai falar se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre largar tudo e sair viajando. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre esse tema que está tão aí em voga hoje em dia, uma galera que está largando tudo, largando emprego, família, amigo, para sair, pegar na estrada e sair viajando. Só lembrando, gente, que o podcast ele rola toda quinta-feira, 7 da manhã. Já temos aí vários episódios, então curte a gente aí, passa um feedback também, a gente está no Instagram, @semeomochilãofalasse. Passa lá um feedback, qualquer história, se você ouviu esse podcast e pensou numa história legal para contar pra gente, também super legal. Hoje nós temos convidados especiais. A gente está aqui com 2 convidados que fizeram exatamente isso, largaram tudo e botaram o pé na estrada para viajar. E eu vou deixar eles se apresentarem, porque ninguém é melhor do que eles mesmos para se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Marcela. Meu Instagram é mamoreiraS. Tenho 33 anos de idade, sou do interior de São Paulo, designer por formação, mas fiz a minha carreira na área de marketing. Eu sempre tive o sonho de viajar ao mundo, mas eu nunca pensava que isso era para mim, sabe? Nunca pensava que era possível. Pensava que eu precisava de muito dinheiro, de muitas possibilidades, mas daí tiveram vários acontecimentos durante a minha vida, conheci várias pessoas no meu caminho e eu vi que era possível. Então, depois de muito estresse, burnout, muita coisa louca rolando em São Paulo, eu resolvi, né, me planejar financeiramente, emocionalmente, e comprei uma passagem de ida, caí nesse mundão, já estou indo para o meu 2º ano mochilando. Agora eu estou explorando o nosso país, Brasil, estou aqui na Amazônia, tá incrível, estou cada vez mais apaixonada. E a ideia é essa, estou aqui, não sei qual vai ser o plano daqui para frente, quero continuar seguindo a minha viagem, e é isso. Arrasou! Vamos ouvir agora o Emiliano, nosso segundo convidado. Conte-nos, Emiliano, conte-nos tudo, não esconda nada. E aí, pessoal, tudo bom? Muito prazer. Emiliano Solés aqui se apresentando. Eu tenho 30 anos, sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, morava em Porto Alegre. Por formação, sou advogado, eu trabalhei por 3 anos na área de direito criminal, tá? Só que eu abandonei o direito porque eu sempre fui muito ambicioso, eu queria ganhar dinheiro rápido e direito não é a área para... Advogando não é a área para ganhar dinheiro rápido. E eu acabei entrando no mundo corporativo, eu fiz um MBA em gestão empresarial, acabei entrando no mundo corporativo, ganhando um bom salário, eu achava que eu estava bem, mas aí eu vi que eu estava num nível de estresse absurdo e eu resolvi largar meu emprego e a ideia de viajar surgiu depois disso, tá? Eu nunca tinha pensado em virar um viajante full-time, um viajante profissional, digamos assim, mas isso acabou acontecendo, eu me apaixonei pela essa vida, eu sempre gostei de viajar, mas acabou que uma coisa levou a outra, tá? E hoje em dia é isso que eu faço, eu viajo aí, compartilho com vocês, eu auxilio as pessoas a viajarem mais e eu tenho um curso também de mochilão, onde eu ensino pessoas a como viajarem mais e melhor. E me acompanhe lá pelo meu Instagram, emiliano.solis, isso aí. Conta pra gente onde é que você tá agora, Emiliano. Agora eu tô em Pristina, capital do Kosovo. Olha só, 4 cantos do mundo. Que lindo! Pois é, galera, hoje o tema vai ser um pouco mais profundo, não só no sentido de entender esse movimento das pessoas estarem depositando as expectativas de felicidade no ato de viajar, como também vamos falar dos aprendizados que as viagens trazem para as nossas vidas. Eu, Mária, acredito que toda viagem, por mais perto ou curta que seja, sempre nos ensina algo e nos permite abrir a mente para novas formas de enxergar o mundo à nossa volta.
E acredito que as viagens nos permitem clarear alguns conceitos sobre nós mesmos, que às vezes ficam escondidos, consciente ou inconscientemente, por causa da correria do dia a dia, da rotina e também das pressões da sociedade. Por isso, quase sempre que viajamos, não voltamos às mesmas pessoas que éramos quando partimos. Justamente porque alguns questionamentos começam a surgir, que não necessariamente tem a ver com largar tudo, mas na maioria das vezes é a busca do sentido ou do propósito para onde estamos direcionando as nossas vidas. E como nesse processo quase sempre nos sentimos meio perdidos, a nossa primeira ideia é largar tudo que não está fazendo sentido para começar alguma coisa do zero, com mais propósito, ou pelo menos ficar nessa mudança constante. Por isso, a gente vai começar o nosso primeiro tópico de hoje perguntando para os nossos convidados como é que eles se prepararam para tomar essa decisão. Então, como é que foi o preparo financeiro, o planejamento e o tempo que eles demoraram para tomar a decisão de largar o emprego e cair na estrada. Então, Marcela, você quer contar para a gente como é que foi o teu processo de decisão, por que você largou o teu emprego e quanto tempo demorou para você tomar essa decisão? Olha, conto sim. Vamos lá. Na verdade, como eu disse, eu tinha esse sonho, né, de viajar, mas eu não sabia que era possível. E depois do mochilão que eu fiz para a Ásia, onde eu fiquei 30 dias de férias, eu estava ali precisando de férias no que eu voltei das minhas férias, tipo, né, de 30 dias ali, toda zen. Na minha primeira semana eu já estava lá estressada, chorando, causando de novo no meu trabalho. E as pessoas falavam assim para mim: Marcela, você precisa de férias. E eu falei: mas eu acabei de voltar de 30 dias de viagem. E falei: bom, isso não tá normal, né? Isso não tá certo. Então ali eu comecei a perceber que eu precisava tomar uma atitude, que era ou sair do meu emprego ou era, né, enfim, seguir esse meu sonho. Então, eu resolvi, busquei ajuda, tá? Eu busquei ajuda, fiz muita terapia, que no meu caso eu estava ali tendo uma síndrome, estava tendo burnout mesmo. E aí, nesse meu período de terapia, foi muito importante para eu perceber que não era simplesmente uma fuga, que era realmente um sonho. Então, a partir disso, eu falei, bom, o que eu preciso para realizar esse sonho? Daí eu vi, bom, para onde eu quero ir, quanto de grana eu vou precisar, o que eu vou fazer com o apartamento que eu aluguei, o que eu vou fazer enfim, meus amigos, família. E aí foram 9 meses me planejando financeiramente, tá? Vendi meu carro, fiz um bazar das minhas coisas. Daí eu pedi demissão em outubro. Tive 3 meses de handover com as pessoas do meu trabalho. Foi uma conversa super bacana, o pessoal super entendeu, saí totalmente de portas abertas, assim, do meu antigo trabalho, tenho um ótimo relacionamento com eles até hoje. E aí, em dezembro, deixei meu emprego, em fevereiro eu saí para viajar. Então, assim, foi tudo bem planejado, acho que mais emocionalmente do que roteiro em si. Eu comprei uma passagem de ida e fui para o Nepal. Não tinha muito bem claro o que eu queria fazer, ou para onde eu queria passar. Eu tinha 2 lugares que eram os meus sonhos, que era a Índia e Itália, que eram coisas que mexiam muito comigo, assim. Mas de resto, assim, as coisas foram acontecendo no caminho e foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E por isso que eu estou continuando a viagem aí. Que legal, e muito legal isso que você falou da terapia, né? Que é muito importante as pessoas entenderem que você sair viajando assim do nada não vai te mudar internamente sem uma ajuda psicológica, né? Isso é muito importante também, muito legal. Não, é que tem muita gente também, né? Eu falo, não, eu me coloco nesse grupo também, que é se a gente acaba depositando muita expectativa na viagem, como se a viagem fosse mudar a vida, né? Tipo, nossa, eu vou encontrar meu propósito, então eu vou comprar uma passagem e tudo vai mudar. E não é bem assim, né? Então é muito importante você ter claro, e também o que você está depositando de expectativa, quais são os seus medos, quais são seus objetivos, para depois não se frustrar, né? Para depois não colocar a culpa na viagem que não deu certo. Isso, exatamente. Vai, Emiliano, conta aí pra gente um pouquinho a sua trajetória aí. Vamos lá, então. Pô, eu adiantei um pouquinho lá no início da minha apresentação, né? Eu comentei que eu estava trabalhando numa grande empresa, eu comandava um departamento comercial
de uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul. E, e eu estava ganhando super bem, só que com um nível de estresse e um nível de cobrança altíssimo, tá? E assim como a Marcela falou, eu também estava tomando um burnout. Ah, mas foi uma coisa, a viagem não foi para mim, eu não vi ela como a minha alternativa, e se resolvi largar o emprego por causa da ideia de viajar, né? A minha ideia de largar o emprego, ela já estava bem formada na minha cabeça, né? Eu resolvi, né, largar o meu emprego e, e depois de eu resolver largar meu emprego, eu ia abrir uma empresa de consultoria comercial, porque era o que eu fazia, eu trabalhava com vendas, né? Eu ia tentar empreender. Só que surgiu a ideia, uma colega minha, enquanto eu ainda trabalhava na empresa, eu tive que trabalhar mais 3 meses, assim, até a gente encontrar alguém para me substituir. Uma colega minha, ela me sugeriu, pô, Emiliano, por que tu não vai viajar? Tu tá com tempo, ah, tu tá com dinheiro guardado, tu tá com... Nada te prende, tu não tem namorada, tu não tem filhos, né? E eu, poxa, é verdade. Meus amigos, sempre tinha amigos que me convidavam para viajar, pô, vamos pro Festival de Pamplona, na Espanha, Correr dos Touros. Eu, poxa, pô, da hora, né? Bora passar perigo lá. Mas não tinha tempo, né? E aquele foi para mim o momento perfeito, né? Eu, pô, já era, vou viajar. Daí eu comecei a pesquisar para onde que eu queria ir e eu tinha muito lugar, eu queria ir para tudo que é lugar, tem muitos lugares legais no mundo. E essa mesma colega minha que falou para eu viajar, ela brincou comigo assim, né? Porra, Emiliano, tu quer ir para todo lado, vai dar volta ao mundo então. E eu pensei, porra, por que não? E surgiu assim, né? E 2 meses depois eu iniciei a minha, a minha jornada e que no ano passado eu fiz uma viagem de volta ao mundo, fui para 40 países, em 5 continentes e mais ou menos a minha programação, tá? Eu não tive, foi tudo muito corrido, né? E eu tinha um dinheiro guardado, que era na realidade o dinheiro que eu pretendia empreender, né? E sobreviver enquanto a minha empresa não rentabilizasse, né? Não andasse com as próprias pernas. E eu investi todo esse dinheiro na experiência de viagem e meu planejamento eu quase não tive. Eu comprei uma passagem de volta ao mundo, aquelas, que eu, inclusive, não aconselho, tá? Mas eu comprei a minha passagem 2 semanas antes de embarcar. Olha só, e você saiu com o roteiro, não? Ou você sabia só as Eu, passagens da passagem de volta ao mundo? eu tinha mais ou menos assim, ó. A minha passagem de volta ao mundo era a espinha dorsal da minha viagem, tá? E na Hum. época eu conversei com um cara de uma agência, tá? Eu paguei tipo uma consultoria, tá? Para um cara de uma agência para ele ajudar a montar essa ideia, porque eu tentei montar uma viagem sozinho e eu parecia uma mosca tonta, não sabia, eu não tinha experiência suficiente para fazer isso, para montar a minha viagem. E eu não sabia por onde começar e tudo mais. Então eu paguei um cara para me auxiliar nisso daí, até porque eu tinha pouco tempo, e eu sabia que se eu não iniciasse logo a minha jornada, eu ia acabar gastando meu dinheiro, iam surgir oportunidades de, de negócios, oportunidades de novos empregos, e essa ideia de viajar o mundo ia acabar a ser esquecida, ia ficar para um segundo plano, só que eu sabia que eu nunca ia me arrepender de uma experiência como essa. Então eu coloquei um deadline assim, não, daqui a 2 meses eu tenho que estar viajando, né? E quando eu tentei planejar sozinho, não consegui. Quando começou a apertar o tempo, eu fiz essa consultoria e o cara mais ou menos montou. A gente comprou a passagem de volta ao mundo, né? Que era a espia dorsal da minha viagem. Eu fazia side trips, assim, né? Entre os trechos. Mas a gente montou uma espécie de roteiro que eu segui em parte, mas não todo.
Isso é legal de falar, porque acho que algumas pessoas que têm esse sonho de largar tudo, as pessoas não sabem onde elas começam, né? É tão intimidador, né? Tipo, eu vou pra onde, né, mano? Quanto dinheiro que eu preciso? Então é interessante o processo que vocês passaram, né? E aí eu acho legal porque, assim, no caso da Marcela e do Emiliano, os dois decidiram sair do emprego. Mas, Andréia, conta pra gente a tua história, porque eu acho que muita gente pode estar no mesmo caso que você. Você foi demitida e você foi obrigada a tomar uma decisão. Você não tomou a decisão porque você quis. Então, conta pra gente por que você decidiu viajar, assim, também sem data para terminar, né? Que no caso vocês três estão viajando sem data para terminar. Então, eu sou uma nômade digital por acidente, assim, eu estava trabalhando na Inglaterra, já morava 7 anos lá, tinha um visto de trabalho, e aí eu fui demitida do meu trabalho por causa da crise lá e tal. E aí o que aconteceu? No tempo que eu estava esperando entre o meu visto, porque você tem que esperar a imigração processar o cancelamento do visto e tal, ficou 4 meses, eu acho, para isso acontecer. Nesse tempo, eu arrumei um emprego online, que eu conseguia fazer pela internet. E eu faço revisão de questionários de mystery shopping na internet. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, senão vai ficar muito longo. Mas, basicamente, é isso. E aí, tipo, quando o meu visto foi finalmente cancelado, eu falei, bom, eu não tô querendo voltar pro Brasil. Tô muitos anos fora do Brasil, não tenho essa vontade, né? Então, acho que eu vou começar a viajar. E aí eu comecei a viajar, aliei o voluntariado também para diminuir o custo da viagem, porque eu não ganho tão bem assim que eu consiga pagar minha acomodação. E aí eu tô nessa, mas eu tô numa assim, de todo mês, ou quando eu começo a entrar meio que em crise, assim, eu paro e reavalio, assim, sabe? É isso que eu quero voltar pro Brasil, eu quero ficar em outro país. Não tô muito numa vibe assim, vou fazer, tipo, não tenho roteiro, ou não tenho, sei lá, quero fazer todos os países do mundo, eu não tenho nada disso, assim, eu tô meio que indo, sabe? E aí, gente, eu acho que é muito legal a gente falar da expectativa versus realidade dessa vida de viver na estrada. Porque, assim, pelo Instagram e pelo que as pessoas falam, é muito lindo e é tudo muito glamouroso. Mas eu queria saber de vocês qual é essa dualidade da expectativa que vocês criaram dessa vida para a realidade que vocês vivem e estão vivendo, na verdade, né? Agora. Nossa, eu acho que é um aprendizado constante, assim. Porque quando você está ali no escritório, vendo as fotos no Instagram, ouvindo as histórias de viagem, você pensa, idealiza, né, um mundo completamente diferente, que é o mundo das férias. Que pensa que viajar é tudo aquilo, que você vai lá no ponto turístico, conversa, passeia, tudo lindo, maravilhoso. Só que quando você começa uma viagem de longo prazo, você começa a ter outros problemas que você não tinha antes. E eu confesso que eu sofri muito, assim, muito, eu tive muitos momentos de crise, muitos não, alguns momentos de crise durante a minha viagem. E eu gosto sempre de compartilhar os principais, assim, né, também para não estender muito, que é a questão de tomar decisões. Então, como eu estou viajando sozinha, o fato de eu ter que decidir tudo, correr atrás de passagem, ver onde eu vou dormir, que visto eu tiro, onde eu tiro, quanto custa, tipo, a questão de tomar decisões o tempo todo, e às vezes a gente toma uma decisão que se arrepende, toma uma decisão errada, tipo, eu sofri muito com isso, de não ter uma pessoa para compartilhar ali a tomada de decisão, e também até para dividir responsabilidades. Então é você por você e ponto. Então isso é uma coisa que para mim é um problema que eu não estava esperando. Não pensava que fosse tão doloroso, que seria tão doloroso, mas assim, aprendi, hoje eu não sofro tanto com isso. Outra coisa que para mim no começo foi bem complicado foi a questão de despedidas. Eu sou uma pessoa que eu me apego muito, eu faço muita amizade, nossa, gosto de compartilhar, tipo, numa viagem de longo prazo, né? Tudo é muito intenso. Então, sei lá, uma amizade, coisas que você às vezes tipo, não conta para sua melhor amiga, tipo, em 2 dias que você conheceu uma pessoa, ela já tá sabendo da tua vida inteira. Então, você se apega muito. E aí, quando vê, você tem que falar tchau, se despedir e conquistar novos amigos.
no começo, beleza, você fala, tá bom, acontece, tudo bem. Só que quando isso é todo dia, todo tempo, isso também cansa. Aí você fala, mano, eu vou ter que conquistar tudo de novo, eu vou ter que falar tudo de novo pra pessoa ir embora. Aí eu sei que teve momentos também que eu falava, poxa, não sei se eu vou investir tudo isso. Só que aí vai ver, eu faço tudo de novo e é maravilhoso. E hoje a despedida já veio de uma forma diferente. Eu adoro despedida, sabe? Que é o momento que você reúne os amigos, você deseja coisa boa, você relembra histórias. E terceiro ponto que para mim acho legal compartilhar é a questão do dinheiro, né? Da grana, do controle da grana. Eu tinha um budget reservado para minha viagem. E aí, no início, por mais que eu me preparei, eu conversei com pessoas, eu li muito sobre como é viajar a longo prazo, no início, assim, era viagem de férias para mim. Eu comprei um monte de coisa, eu fiz todos os passeios turísticos, viajei, tipo, andei de avião no Everest, comprava tudo que eu via pela frente na Índia. E aí, assim, explodi totalmente o meu orçamento no primeiro mês. E aí depois eu falei, ferrou, se eu for desse jeito, eu vou ter que voltar no mês seguinte. E aí, assim, aprender a controlar o dinheiro e também aonde eu vou colocar. Então, eu tenho, com, com o passar dos meses, fui evoluindo na minha planilhinha de gastos, e aí eu comecei a mudar ali onde eu estava colocando meu dinheiro, né? Entender qual categoria que eu quero investir. Então, eu vou diminuir um pouco na hospedagem, eu quero explorar mais a parte de experiências, e daí eu encontrei um equilíbrio na minha viagem, que era viajar um tempo, fazer algum trabalho voluntariado, fazer algum curso, porque eu não queria simplesmente viajar por viajar. Aquilo para mim não estava me suprindo, sabe? Então, a questão da grana me ajudou a perceber isso. É legal ver como a experiência, né, ajuda muito a gente a aprender, né? Tipo, a gente não sai sabendo, né? A gente sai meio, eu Não, quero largar tudo, né? Mas, tipo, a gente não sai sabendo como é que vai ser de verdade, né? pensa que é mil maravilhas, é demais, é incrível, mas junto com toda essa experiência maravilhosa vem outros problemas que a gente, né, não tinha conhecimento antes. Principalmente quando a gente está acostumado a viajar, quando a nossa realidade de viagem é férias, né? E a gente vai fazer uma viagem de longo prazo, né? Como essa que hoje em dia a gente vive, né? Basicamente, é outra realidade, né? É outra realidade. Então, eu também, no início da minha viagem, eu também comecei gastando muito mais dinheiro do que deveria, né? Mas tudo é um aprendizado. Eu acho que fazendo a comparação ali entre o que a gente espera, né, a expectativa e realidade de uma viagem de longo prazo, né, não sei, eu tinha um pouco mais assim da minha expectativa. Eu sabia que eu ia ter que me ferrar, tá? Eu já estava disposto a isso. Eu já tinha setado assim a minha cabeça, assim, tudo vai ser uma experiência. Qualquer perrengue vai ser uma experiência, vai ser um aprendizado. Então, tudo que, se eu não morrer, eu estou aprendendo, tá? Isso. Então, isso foi uma coisa muito boa para minha cabeça, porque durante a minha viagem, falando especificamente da minha viagem do ano passado, que foi a volta ao mundo, né? é, eu não tenho, nem agora também, eu não tenho nenhuma lembrança, eu tenho muitos, juro, sinceramente eu não tenho nenhuma, tá? Lembrança negativa. Eu não tenho nada Sim. de ruim para falar, porque todos os perrengues, todas as partes ruins eu soube tirar alguma coisa boa, eu soube ver por um lado positivo. Então, a questão é que é a seguinte: existe, tu vai passar por perrengue, tu vai sair da tua zona de conforto, né? E viajar não é só aquele cenário de fotos de Instagram, né? Tem muita coisa do dia a dia ali, mas tudo é válido, né?
tudo é válido porque nego cresce na dificuldade, né? E cada momento desses de dificuldade, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo mais um pouco e vai se tornando seres humanos melhores e mais completos, né? Eu diria. Eu acho que no final de tudo, os perrengues ficam muito pequenos perto das outras coisas fodas e legais que a gente vê, né? E no final, depois a gente ri, né, de tudo que aconteceu, né? A não sei que seja uma coisa muito mais séria, assim, mas os perrenguinhos de dia a dia, assim, a gente acaba rindo, né, depois. Total. História para contar, né? E isso, experiência de vida. Oi, é bem isso. Quando eu decidi, beleza, eu vou viajar o mundo, um dos meus maiores sonhos é ser pai, tá? E eu pensei assim, pô, se eu continuar nessa vida corporativa, que histórias eu vou ter para contar pro meu filho, né? Vai ser as mesmas histórias dos pais chatos por aí, entendeu? Então, a missão era ter histórias para contar para os filhos e para os netos, ser tipo um vô descolado que os netos querem sentar na volta. Avô, conta aquela história, conta uma história, né? Então, por isso que com cada perrengue eu pensei assim, cara, isso aqui vai ser uma história do caralho para contar para os meus netos depois. E tô fazendo só esse link com o que a Marcela falou e o negócio dos perrengues, né? Às vezes, quando eu tô viajando e eu passo por uma situação muito esdrúxula, assim, eu sinto falta de alguém para compartilhar aquela situação esdrúxula, né? Tipo assim, mano, sei lá, você tá num ônibus na Bósnia com o teto caindo e você fala, mano, que é isso? Esse é um negócio, assim, de expectativa e realidade, assim, que acho que a gente não pensa antes de a gente viajar, né? A gente não sabe que a gente vai passar por esse tipo de saudade, assim, né? E aí, gente, olhando para essa questão da expectativa e realidade, que agora vocês imaginaram e agora vocês estão vivendo, né? Essa realidade aí que vocês nem sabiam que existiam. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram, os medos de tomar a decisão para largar o emprego? Se vocês soubessem de tudo isso que vocês sabem hoje, vocês largariam o emprego? Teria valido a pena largar? Conta pra gente os medos que foi e se tá valendo a pena isso. Bom, eu acho que o meu maior medo era a volta. E eu nem tinha ido. Meu medo era a volta. Medo de não ter dinheiro, medo de não encontrar emprego, medo de insegurança. O que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que não? Será que vai ser uma decisão que vai mudar alguma coisa na minha vida? Por mais que eu sabia da questão de que eu não queria depositar a expectativa de mudança de propósito, de mudança de vida, de encontro de propósito, no fundo eu queria. E aí eu não queria assumir para mim mesma, né? Então, eu tinha muito esse medo. E aí, como eu disse, né, eu me preparei durante esses 9 meses com a ajuda da minha terapeuta. E aí eu encontrei, assim, ela me ajudou a tratar esses medos, tá? Então, medo de deixar minha família, medo de acontecer alguma coisa, meus pais ficarem doentes, acontecer alguma coisa com os meus irmãos, com as minhas irmãs, enfim. Eram, assim, alguns medos que me travavam de tomar decisão. E aí, com a ajuda, né, da terapia, a gente viu, bom, mas se acontecer isso, eu posso trabalhar nesse plano B. Qual que seria a pior coisa que poderia acontecer se acabar meu dinheiro, ou se eu não tiver um emprego na minha área e tudo mais. Então eu fui trabalhando isso e falei, putz, se a pior coisa acontecer, não vai ser tão ruim assim. Então, assim, estamos falando aqui para um grupo de pessoas que somos privilegiados por estar vivendo essa experiência, por ter um estudo, por ter onde voltar. Então, assim, eu tinha a casa dos meus pais para voltar caso tudo desse errado. Falei, poxa, então eu vou viver esse sonho sim. E aí trabalhei os meus medos, um monte deles levei comigo na mochila, né? Porque não dá para ir 100% e foi a melhor coisa que eu fiz. Acho que se eu soubesse que enfim, não estou falando que é tão simples, tá? Mas se eu soubesse o resultado disso tudo, eu acho que eu teria ido antes. Mas eu acho que tudo tem o tempo certo para as coisas acontecer. Eu fui no momento que eu estava realmente preparada para. E é isso. Vai com medo mesmo, só vai. Os meus maiores medos, na realidade, depois que eu decidi fazer a viagem, assim como a Marcela, eu também tinha medo da minha volta.
de se eu ia estar perdendo tempo em questões profissionais, assim, se eu ia conseguir depois me recolocar no mercado, se eu não ia perder oportunidades durante esse tempo de viagem. Só que, como quando a ideia veio, ela veio muito forte para mim. Então, apesar de ter esses medos, quando eu colocava na balança, perder oportunidades no Brasil e perder oportunidades de conhecer o mundo, de viajar, e eu tava com aquele mindset já que tudo o que acontecesse de errado vai ser bom igual, eu, eu acho que eu fui até. Sabe quando a gente faz uma coisa que a gente deveria ter medo, mas a gente faz de forma inconsequente? Uhum. Eu, eu fui até meio que tacando um foda-se assim, tipo, e sem pensar nas coisas, sabe? Tanto é que quando eu me despedi dos meus pais e eu tava na sala de embarque, indo pro Peru, que foi o primeiro país, cara, parece que a ficha começou a cair, assim, eu, caralho, eu tô indo fazer a volta ao mundo, meu, tô me despedindo dos meus pais, não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que eu vou viver, tipo, eu não sei nem o que esperar direito, tá ligado? É. Né? E mas eu estava tão excitado com essa ideia, né, que eu fiz ela, foi muito por impulso. A minha decisão de viajar foi uma decisão impulsiva, só que, como o Marcelo também falou, ela estava no momento certo dela, ela estava, digamos assim, com a cabeça boa para isso e tudo mais. E eu também vejo dessa forma. Eu faria antes, mas não sei se eu teria o mesmo nível de consciência que eu tive agora, se eu teria o mesmo aproveitamento dessa viagem, tá? Eu estava no meu momento de viajar, mas eu não, quando a ideia veio, eu abracei ela e, e hoje eu, com certeza, eu não me arrependo nem um pouco de nada, né? De nada que eu fiz na vida eu me arrependo, e muito menos da minha viagem. A minha viagem mudou a minha vida. Eu não só conheci novos horizontes, mas, tipo assim, a minha cabeça explodiu. A viagem faz isso com a gente, né? A cabeça É. explode né? Parece que a gente vê tanta coisa que a gente nunca imaginou e tantas oportunidades que a gente nunca imaginou. E isso para mim é o principal, sabe? Porque o medo que eu tinha, que era de eu perder oportunidades, ou o medo de eu me recolocar no mercado de volta no Brasil, de eu ganhar minha vida no Brasil quando eu voltasse, né? Se eu estava largando uma boa oportunidade e tudo mais ali no Brasil com o meu emprego, eu vi que o mundo é tão abundante de oportunidades, de coisas que a gente pode fazer, de formas da gente ganhar dinheiro, de formas da gente viver, da gente ser feliz, que o meu medo era um medo tão, tão minúsculo, sabe? Né? É. Perto da realidade que o mundo nos mostra depois. Então, se fosse para voltar no tempo, eu assinava embaixo de novo e caía de novo na aventura. Eu queria só. A gente está falando aqui de oportunidades, né? De carreiras que a gente está largando ou que a gente é demitido delas. Eu só queria assim, pontuar para quem está ouvindo, principalmente, assim, que a gente está falando uma base assim, de privilégio, né? A gente tem muita noção assim, de que nós somos uma classe privilegiada que pode, né, fazer esse tipo de coisa, de largar o emprego e fazer isso, e de ter uma perspectiva na hora de voltar para o Brasil, se for voltar, né? Que é óbvio que isso, infelizmente, não está disponível para todas as pessoas que têm esse sonho, né? Acho legal a gente falar isso, porque senão fica parecendo que a gente está aqui reclamando de coisas, né? Tipo, mas, nossa, a gente tem uma oportunidade muito foda de fazer isso, e isso vem de uma base de privilégios, assim, que nos foi dado, né? Mas eu diria que, para quem não tem um porto seguro e for explorar, eles vai ver que tu vai enxergar muito mais possibilidades e tu vai te colocar na necessidade de ser criativo, e tu vai ver o quanto criativo tu pode ser
né? E o quantas oportunidades tu tem que, quem sabe, a pessoa que não tem tantas oportunidades, não tem aquele porto seguro, aquela possibilidade de, ok, vou voltar. Como a Marcela falou, pô, eu tinha a casa dos meus pais para voltar, né? Quem não tem essa segurança na volta, de vez em quando essa segurança a gente está vendo só porque a pessoa está ali olhando só para um trabalho, para alguma coisa que é a única fonte de renda dela, que é a única coisa que ela vê, é a única coisa que os amigos delas fazem. E se tu simplesmente tu tá num hostel e eu te conhecer, por exemplo, Andréia, e daí tu dizer para mim, com quem tu trabalha, Andréia? E tu me dizer, pô, eu trabalho remotamente corrigindo formulários, questionários de não sei o quê. Pô, eu nunca imaginei sobre esse trabalho, entendeu? E se eu te encontrasse no hostel, era a possibilidade que eu tinha, e tu tá viajando. E viagens são cheias de pessoas assim, né? Que vão te dar novas possibilidades de trabalho, novas ideias e coisa e tal. Quando a gente fica no mesmo meio, né? É muito difícil a gente ter novas ideias, né? Se a gente anda com as mesmas pessoas, né? Se a gente Sim. faz as mesmas coisas. Então, eu acho que mesmo quem não tem essas outras tantas oportunidades, né? A viagem, por mais que ela seja mais difícil de se tomar coragem e tudo mais, ela é um grande abridor de portas, assim, sabe? Isso. Mas então, posso fazer um link com essa sua fala? Se vocês dois fossem voltar para o Brasil, supondo que alguma coisa, sei lá, por algum motivo vocês tomaram a decisão de voltar, vocês voltariam a trabalhar com aquilo que vocês trabalhavam antes? Nem a pau. Não. Tá, vamos lá. Marcela, justifique sua resposta. Então, gente, sabe o que acontece? É exatamente isso que o Emiliano comentou. De quando a gente sai para viajar, a gente está ali, né, numa caixinha. E quando você, vê cidades diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, possibilidades infinitas de trabalho, você fala, poxa, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Então você nem sabe quem você vai se tornar durante esse processo. Eu vi uma frase que eu gosto muito, que fala assim: você já parou para pensar de quantas pessoas que conhecem a Marcela do passado, conhecem uma versão sua do passado, que hoje nem já existe mais? E é exatamente isso. Então, assim, por que eu digo, né, que hoje, a Marcela de hoje não voltaria, tá? Pode ser que minha decisão mude futuramente, pode ser que sim, mas hoje não, pelo fato de que, para mim, a liberdade é importante. Tipo, eu quero ter liberdade de ir e vir, de continuar explorando, de continuar conhecendo lugares diferentes, de continuar ouvindo histórias e ficar ali trancada no escritório, enfim, 13 horas, 14 horas, não me dá essa liberdade, né? É o contrário. Então, é muito incrível olhar para trás e ver quanta coisa que eu aprendi, quanta coisa que a minha carreira me ensinou, né, claro. E como eu posso também, esse é um dos motivos que eu quero continuar viajando e eu falo que eu não voltaria, porque assim, eu posso usar de todo esse meu aprendizado para ajudar outras pessoas a rentabilizar negócios, enfim, eu posso usar, né, tipo, tudo isso que eu tenho na minha carreira, todo esse meu background e continuar viajando e continuar oferecendo meu serviço online, tipo, não necessariamente ficar ali obedecendo regras, fazendo coisas que muitas vezes eu não concordo e ficar trancada num escritório. Então, hoje, né, não é isso que eu busco, por isso que eu não voltaria, né? Mas, enfim, eu não sou a mesma Marcela do ano passado e eu tenho certeza que eu não serei a mesma Marcela no próximo ano. Mas é legal isso que a gente está falando, largar tudo, né? Mas você não precisa voltar também e tipo, esquecer tudo do passado, aquela coisa assim. Reutilize, né? E reaproveite aquilo de uma forma diferente, né? Exatamente, se reinvente, né? A gente não é simplesmente pegar e virar uma chavinha e esquecer e criticar, não. A Marcela que eu sou hoje, assim, não só devido, né, à minha experiência da viagem, mas os meus 15 anos de experiência também ali em São Paulo. São Paulo teve uma presença muito grande, assim, na minha vida, né?
por ter vindo do interior, muitas coisas fechadinhas. São Paulo me ajudou a expandir muito e teve seu papel totalmente importante que eu adoro. Mas hoje eu não me vejo mais em São Paulo, naquela loucura de cidade grande, ficar muito tempo no trânsito, não é o que eu busco, né? Eu gosto muito mais da natureza, mas eu também gosto da questão do que a cidade grande oferece, né? Do entretenimento. Então eu tô nessa busca de encontrar um meio termo, que tamo aí. E você, Emiliano, se você voltasse, supondo que amanhã acontece alguma coisa, você tem que voltar para o Brasil, você ia voltar para a sua indústria, não? Com certeza não, porque hoje em dia eu não cogito uma outra forma de ganhar dinheiro que não seja online. Eu considero o mercado online, ele é tão abundante e tem tanto espaço, ainda é um embrião pra gente que, tipo assim, qualquer negócio, eu considero uma pessoa muito corajosa, um cara que abre um restaurante, que abre uma loja, que paga um aluguel, por exemplo, né? Que contrata funcionários. Tem tantas formas de. Eu vi na minha viagem, eu conheci muita gente que trabalhava online, tanto da forma como a Marcela falou, tu trabalhar remotamente, tá? Ao invés de tu ter o teu escritório, ter uma sala para tu atender os teus clientes, tem que ter uma secretária, tu pode fazer o mesmo atendimento através de um Skype, né? Assim como tu montar todo um business online. Então, eu voltando para o Brasil, eu iria fazer a mesma coisa que eu faço hoje onde eu quiser no mundo, que é ganhar a vida de forma online, tá? Porque é muito abundante esse mercado aí que acho que todos nós estamos inseridos também. Bom, gente, aí pegando o que o Emiliano falou sobre essa questão de trabalhar online e tal, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês se mantêm na estrada, né? Porque eu acho que muita gente, principalmente a galera que está ouvindo esse podcast, que está tão interessado em como é que eu vou largar o meu emprego, a minha segurança financeira para viajar o mundo de forma indeterminada, como é que eu vou fazer dinheiro durante a viagem? Seja como a André está fazendo voluntariado, que dá para diminuir os custos de acomodação e comida, mas tá, eu preciso de dinheiro para viver. Como é que eu faço esse dinheiro durante uma viagem? E aí eu queria perguntar para vocês aqui, convidados, e até para a André, que já falou um pouquinho do que ela faz, como é que vocês se mantêm na estrada? Porque eu acho que é exatamente isso, de dar uma dica para os nossos ouvintes aí, o que eles podem estar perdendo de insights. Então, Emiliano, conta um pouquinho para a gente o que você faz de forma mais profunda para ganhar dinheiro. Show. Bom, a minha questão, eu comecei a poder ganhar dinheiro de verdade depois da minha experiência de volta ao mundo. Ali eu estava vendo oportunidades disso, mas eu não comecei a executar. Eu não tinha começado a executar. Tá? Eu comecei a executar somente depois, e hoje em dia eu posso dizer que eu vivo da internet. Tá? O que eu fiz? Eu peguei a minha experiência, isso qualquer pessoa pode fazer, tá? A minha experiência com uma viagem de volta ao mundo. Eu peguei aquela informação e também estudei muito mais também, e eu transformei aquilo ali num curso, tá? Eu transformei num produto. E todo mundo pode vender alguma experiência, vender alguma informação que a gente tenha. Que tu tenha, por exemplo, se tu é bom em fazer bolos, tá? Tu pode vender esse conhecimento. E qual é o custo de conhecimento? É zero. É diferente de tu vender um bolo, onde tu vai ter que comprar os ingredientes e vender um produto físico, né? Vai ter que chegar no cliente, tem que ter a qualidade daquele produto e tudo mais, tá? Tem muitos fatores envolvidos. Só que a internet permite, por exemplo, que a gente venda conhecimento, né? Então, todo mundo pode pegar alguma coisa que a pessoa é boa, né? E vender isso, vender através de uma mentoria. Então, tu pode estar em qualquer lugar do mundo e tu pode fazer uma mentoria com uma pessoa. Qualquer tipo de
informação que a gente tenha, a gente já gastou anos, por exemplo, Marcela, tu teve 15 anos trabalhando com marketing em São Paulo. Tem 15 anos vendo uma coisa, vendo como é que é o marketing para grandes empresas, trabalhando numa agência, não sei especificamente como é que era, tá? Tu tem muita informação que tu pode compartilhar com uma pessoa que daqui a pouco está iniciando nesse mercado, tá? E tu vai passar para ela os atalhos. Sim. Tá? E essa informação tem valor. Tu gastou 15 anos da tua vida para ter esse conhecimento, né? E se tu souber como vender esse conhecimento, essa é a grande chave, tá? É que eu já trabalhava com vendas, tá? Então eu já manjava de vendas, já estudava vendas. E por isso que eu digo que todo mundo pode ganhar dinheiro com qualquer coisa que seja bom. Porque se tu aliar a coisa que tu é bom com habilidade de vendas, tu pode fazer qualquer coisa. Então, hoje, quais são as minhas fontes de renda, tá? E como é que eu vivo na estrada? Eu tenho o meu curso de mochilão, que inclusive eu vou estar abrindo vagas agora. Provavelmente vai ser eu não sei quando é que vai ao ar esse podcast, mas provavelmente eu vou estar abrindo vagas em novembro, novas vagas. Eu ganho dinheiro, consigo monetizar também o meu Instagram, minha rede social. Muita gente tem um Instagram de viagem, tem uma audiência ali engajada, mas não sabe como monetizar direito, espera uma empresa te pagar para fazer um publi, alguma coisa assim. Só que a verdade é que tem muitas e muitas formas de a gente ganhar dinheiro com uma rede social, né? Se alguém quiser aí estudar, se tu pegar para estudar copywriting e vendas, tá? Se usar copy, que é tipo uma escrita persuasiva, né? Tu já vira um grande habilidoso em vendas e tu já consegue convencer uma pessoa a clicar num link, arrastar para cima, e isso te dá dinheiro, né? Basicamente isso te dá dinheiro. Esse poder de convencer uma pessoa a entrar num site, alguma coisa assim, já pode dar dinheiro. E basicamente é isso que eu faço hoje. Além de eu ter o meu produto, né? Eu ganho dinheiro através de comissões de algumas outras coisas, né? Através de rede social, né? E o que a Andrea comentou que ela faz de voluntariado, também acho que faz, né, Marcela? É excelente para baixar custo. Por exemplo, eu morei 2 meses em Barcelona. Barcelona é uma cidade caríssima, e eu estava trabalhando lá no hostel, né? O meu trabalho no hostel era muito bom, eu era líder de pub crawl, então o meu trabalho basicamente era me divertir com os guests ali, com os hóspedes, né? Então eu tinha hospedagem, comida, bebida, diversão, tudo incluído, transporte incluído, né? Por causa do meu trabalho voluntário, né? Em troca de muitos benefícios. E no meu tempo livre eu fazia os meus negócios online. Então, basicamente, eu faço isso. E o que eu faço, sinceramente, qualquer pessoa pode fazer. E se alguém quiser aprender, pode me chamar lá, que a gente faz uma mentoria, uma consultoria. Eu já ganho um pouquinho de dinheiro e eu te ensino como ganhar dinheiro mais também. Eu tô num processo ainda de encontrar a maneira de me manter na viagem. E tá sendo muito bacana. Acho que vai ser legal também compartilhar e às vezes até inspirar outras pessoas que estão ouvindo. Como eu disse, meu plano era viajar 1 ano e depois eu tava com medo da volta, porque a minha ideia era voltar. Eu só queria fazer um break ali na minha carreira. Só que aí eu gostei tanto desse negócio de viajar que eu resolvi continuar. E por ter tido muitos problemas em relação à minha profissão, né, trabalhar muito com marketing, a viagem também me transformou muito como pessoa. E daí, durante muito tempo, eu fiquei de mal do marketing, eu não queria saber de nada do marketing. As pessoas vinham me pedir sugestões, dicas, várias coisas, e eu falava assim, mano, eu não sei, não quero. Eu evitava falar que trabalhava com marketing, principalmente digital. Então, imagina, né? E a minha profissão mesmo, né? Eu sou designer por profissão. E então, sempre tinha alguém precisando de uma edição de foto, de uma coisinha aqui, outra coisinha colar. E eu falava, mano, não quero saber de nada disso. E a viagem me mostrou muito a questão, assim, que, poxa, eu estava fazendo uma coisa ali no meu trabalho que era incentivar um consumo desenfreado e que isso, para mim, não fazia sentido.
por isso que eu fiquei de mal do marketing. Só que viajando, conhecendo pessoas trabalhando, conhecendo pessoas que têm pequenos negócios, que precisam de ajuda para entender como rentabilizar, e não necessariamente eu vou fazer ali a pessoa ter que comprar o tempo todo coisas que não precisa. Não, tem pessoas procurando determinados produtos e tem pessoas querendo vender e procurando essas pessoas. E então eu falo, gente, peraí, eu sei fazer isso muito bem. Então, eu posso ganhar dinheiro com isso também, né? Porque moramos num país, né, num mundo capitalista, digamos assim, a gente precisa de dinheiro para continuar vivendo, fazendo as nossas viagenzinhas. Então, eu tô nesse processo agora, tá? Então, tanto é que eu voltei a viajar, agora eu estou com o meu computador, estou estudando como eu consigo monetizar isso. Eu tenho pego alguns projetos voluntariamente neste momento para eu fazer alguns cases. E a minha ideia agora é focar e tentar, né, fazer dinheiro com isso para eu continuar viajando. E eu estou nesse processo agora. Então, gente, a viagem ajuda muito a gente ter esses insights, porque não era a minha ideia era voltar. E agora eu estou empreendendo, tá? Para continuar viajando, porque eu vi disso uma paixão, eu vi disso um empoderamento, eu vi disso muito aprendizado, assim, e autoconhecimento. Então, é isso que eu quero continuar por enquanto. E é isso, gente. Dá para fazer. Como o Emiliano comentou, a gente abre a caixinha ali durante a viagem, tem contato com muitas pessoas que fazem diversos trabalhos que a gente nem imaginava que existia, então a gente vai também ficando mais criativo com isso. E o que está sendo muito bacana, eu estou resgatando a minha profissão, que eu deixei também guardada durante muitos anos, que eu fui trabalhar na área de marketing. Então agora eu estou resgatando essa área de design também. Então está sendo muito bacana. Inclusive, eu conheci a Marcela numa viagem que eu fiz para a Ásia. E eu estava lá para fazer um curso de mergulho e conheci a Mar. E a gente trocou muita figurinha em relação a isso. Ela ainda, na época, ela ainda estava de mal com a carreira. E aí a gente começou a conversar e a gente começou a ter muitos insights. Exatamente o que o Emiliano falou, que você conhece pessoas, começa a conversar. E aí uma pessoa fala para você e você fala uma coisa para aquela pessoa que acende uma lâmpada. E aí, esse ano, eu decidi levar o Vida Mochileira num próximo passo, né? Que era trabalhar só com Vida Mochileira. E a Má me ajudou muito em relação a transformar o meu Media Kit, a tornar o meu Media Kit muito mais profissional. Por quê? Porque a Marcela era a pessoa que contratava influenciadores. Então, eu falei assim, Marcela, o que as empresas buscam no Media Kit? O que as pessoas querem ver? E como eu estava no processo de me profissionalizar, Marcela me ajudou muito com isso. Mari, tira isso. Mari, isso não precisa. Mari, coloca isso. Mari, dá destaque para isso. E eu falei, Marcela, por que você não monetiza assim? Porque você me deu vários insights. E foi muito engraçado que Marcela, a gente fez uma consultoria e aí ela me deu vários toques e tal. E, tipo, uma semana depois eu fechei minha primeira parceria, assim. E eu, Marcela, consegui! Uma parceria paga. E eu falei, Marcela, consegui, que não sei o quê. E aí ela falei, cara, isso tem muito potencial para virar um case, né? E aí, acho que é isso, assim, às vezes a gente também se prende muito no que a gente imagina, né, para o nosso futuro. Mas quando a gente imagina o nosso futuro, a gente corta tantas possibilidades que poderiam ser também parte do nosso futuro, porque a gente estava tão focado naquilo que a gente não se liga que tem essas oportunidades. Então, o que eu queria falar é exatamente isso, que às vezes você conversando com uma pessoa, às vezes você não precisa nem viajar para tão longe, como eu fiz com a Marcela e conheci ela na Ásia. Você pode, às vezes, numa viagem que você está fazendo ali para casa da tua avó, ou para, sei lá, às vezes num bairro do lado, mas você tem aquela conversa que vai te dar aquele insight e você levar aquilo a sério, como sendo uma possibilidade, uma oportunidade, às vezes muda todo o rumo da tua vida. Então, assim, a gente está aqui, obviamente, incentivando as pessoas a viajarem, porque eu acho que é incrível o quanto uma viagem abre a cabeça, mas dizer também que as oportunidades, elas vêm quando você está aberto a recebê-las. Então, não adianta nada você também fazer uma viagem e não estar aberto a receber essas oportunidades. Às vezes você está aberto e faz ali a viagem para casa da vizinha e já conseguiu ali uma super ideia. Então, eu acho que dessa forma a gente pode ir para um próximo tópico,
que eu acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, o que a gente acabou de falar também, que é essa imagem que as pessoas passam de que viajar é a solução dos problemas. E a Marcela abriu muito brilhantemente a fala dela, dizendo que não era para a gente colocar a expectativa numa viagem, e eu acho isso incrível. E, assim, todos nós aqui temos um Instagram que é relacionado à viagem, então é óbvio que cada um vai ter um ponto de vista, mas eu acho que é legal a gente falar aqui o que vocês acham disso, das pessoas estarem cada vez mais fomentando esse processo do tipo, galera, larga tudo, vem viajar, larga tudo e vem viajar. Só que algumas pessoas, para essas pessoas, né, algumas pessoas, isso não é a solução. Às vezes, para a pessoa, é, na verdade, só ser empreendedor. Às vezes, só sair do trabalho e empreender uma outra coisa diferente, sabe? Assim como o Emiliano, se ele voltasse para o Brasil, trabalharia online. Talvez, é óbvio que ele teve essa ideia viajando, mas às vezes se você tivesse contato com isso antes de sair do Brasil, talvez você nem viajasse, começasse esse seu trabalho online e depois partiria para a viagem. Então, eu queria que a gente lançasse aqui esse tema, porque eu acho que é bem interessante falar sobre isso e também aí já finalizando sobre se a viagem realmente traz a felicidade que todo mundo almeja. Quando você viaja com você mesmo, sabe? Você tá ali ainda. Então é aquele negócio que a gente falou, né? Que ninguém vai mudar do nada, subiu no avião, pô, sou outra pessoa. Tipo, não é assim. Você vai continuar convivendo com você mesmo, você vai continuar convivendo com medos que você tinha, com hábitos hábitos não saudáveis que você tinha antes. Essas coisas não são coisas que mudam do dia para a noite. E eu acho que o que a Mari falou faz muito sentido, de tipo, as pessoas precisam... O que muda mesmo, de verdade, é o mindset da pessoa, né? É a cabeça. É você estar aberto ou não, é você conseguir... Você não colocar todo o seu dinheiro... Como é que fala a expressão? Não colocar tudo num lugar só, tipo... Todos os ovos da mesma cesta. Isso, tipo, não, eu só vou ser feliz quando o sonho X for realizado, quando eu fizer tal coisa, porque é o que a Mari falou, você corta várias outras possibilidades. E o que eu acho que a viagem faz ela te expõe a oportunidades de você se testar. E para mim, pelo menos, esse processo de viver, né, mudando de país, causou uma segurança maior. Eu acho que eu era uma pessoa que eu não tinha muita segurança em mim mesma, ainda mais trabalhando num ambiente corporativo, em que existe muita competição, muita hierarquia, né, pelo menos na empresa onde eu trabalhava. E eu passei a ter mais confiança em mim mesma, em saber que eu consigo criar coisas. Criei esse podcast com a Mari, etc. Esse tipo de coisa, assim, que você consegue criar coisas da sua cabeça, sabe? É esse processo de segurança que eu acho que a viagem me deu. Existiram momentos nessa viagem em que eu voltei com a minha cabeça de antes. Eu estava na viagem, viajando, mas a minha cabeça voltou para aquilo, e é esse momento que a gente entra na crise, né? Tipo, o que eu tô fazendo, né? Tipo, então, o que eu quero dizer assim é que a sua mente, os seus hábitos e a pessoa que está dentro de você, ela continua com você, né? Então, tudo vai do que você faz com com as oportunidades que a viagem te dá. Porque você pode se fechar para elas, tanto quanto você pode se abrir para elas. Então, é o que você faz com aquilo e não a viagem em si. E é legal, só queria terminar falando esse negócio que a Mari falou, para as pessoas que não têm condições de viajar, as pessoas que não têm o privilégio de poder fazer uma viagem de volta ao mundo ou de sair por aí explorando, muito importante lembrar disso também, né? Que a viagem ela é um dos meios, né? De se fazer, de se chegar nesse processo de autoconhecimento, de segurança e tal. E que tem muita gente aí que tem muitos meios e que viaja e que continua com a mesma cabeça, porque a pessoa não mudou a cabeça antes de sair de casa, entendeu? Pô, acho que assim, ó, a felicidade, ela é muito particular, é muito individual de cada um. Cada pessoa se realiza de uma forma diferente, tá? E o que é maravilhoso de uma viagem é que a gente consegue sair do ambiente, como a gente falou, a gente consegue sair da nossa caixinha, tá? E ter várias experiências, porque a gente está experimentando vários lugares diferentes, lidando com pessoas diferentes, e isso faz com que a gente conheça
veja ou experimente realidades diferentes que essa experiência nos dá um autoconhecimento, tá? Porque quando a gente só vê a mesma coisa, a gente só vê a mesma realidade, as mesmas formas de trabalhar, as mesmas pessoas, os mesmos tipos de pessoas, ali no meu trabalho, nos meus amigos, nos meus pais, na minha família, sei lá o quê, né? A gente pode ser que aquilo ali não sirva para nós, não seja a minha felicidade. A viagem nos permite experimentar várias outras coisas que vão nos dar esse autoconhecimento, tá? Para a gente descobrir o que a gente realmente gosta e onde está a nossa felicidade. Porque pode ser que ela não estivesse naquele meio social que a gente vivia, naquela ocupação que a gente tinha, e o fato de viajar abre a cabeça para isso, né? Se tu souber ser receptivo, como o André falou, não adianta tu ficar fechado às coisas que tu experimenta, às coisas que tu enxerga, né? Que estão na tua frente em uma viagem, se tu ficar com a cabeça fechada, não vai entrar nada, né? Mas eu acho que a viagem, ela é assim, não que ela seja a solução dos problemas, mas ela é uma forma de autoconhecimento e que faz com que, quem sabe, numa viagem a gente descubra o que realmente a gente vai ser feliz. Porque a gente vai experimentar coisas fora do que a gente já estava experimentando e a gente via que a gente não era feliz, ou quem sabe a gente só tinha dúvida se a gente era feliz ou não. Isso causava infelicidade, a dúvida. E quando vê, tu vivencia várias outras coisas e tu quer saber, eu era feliz na minha vida antiga mesmo. Então, por tu experimentar várias outras coisas, tu pode ter a certeza de que aquilo ali realmente era o que tu queria fazer. Aquela pessoa realmente era com quem tu queria estar por perto, ou alguma coisa nesse sentido. E a viagem vai te dar esse insight, né? Eu saí para ver que a minha casa era realmente o que era bom, né? Mas quem sabe tu precisa sair para tu valorizar isso. E aí, só complementando antes da Marcela falar, é muito engraçado você falar isso, porque, por exemplo, quando eu fui para a Tailândia fazer o curso de mergulho, eu estava na minha cabeça, vou ser mergulhadora, vou ser nômade, tipo uma mergulhadora nômade, eu vou ficar mergulhando em cada ponto e tal, é isso que eu quero. E eu fui lá, fiz o meu curso de mergulho e eu falei, cara, não era isso, eu gosto de ter a minha casa, eu não quero ser nômade digital. Tipo, era uma das coisas que essa coisa que vocês fazem de viver viajando, sem ter data limite, isso não é para mim, por exemplo. Eu amo viajar e voltar. E aí é muito engraçado, porque quando eu fiz isso por 3 meses, eu falei, meu Deus, isso não é para mim, tá claro. E aí agora eu gosto muito de, tipo assim, eu faço uma viagem de 1, 2 meses, a viagem mais longa que eu fiz foi de 4 meses, e eu volto para minha casa, para, tipo assim, minha mesa, sabe? Eu amo chegar em casa e, tipo, minha mesa, minha cadeira, tipo, coisas do tipo. E isso só foi possível porque eu decidi fazer essa viagem de novo. O privilégio de ter trabalhado bastante, de ter juntado todo o meu dinheiro e ter vendido meu carro para fazer esse plano de ser mergulhadora acontecer. Ele aconteceu, mas eu falei, não é isso para mim não, obrigada. Vou voltar ali rapidinho ali para a Inglaterra e vou ficar lá. Eu acho isso muito, muito bacana. E é uma reflexão assim muito inteligente, muito válida para quem está pensando também em ter essa experiência, porque o que eu tenho percebido é que viajar o mundo, fazer diversas viagens, que seja assim de férias também, está se tornando um novo modo de consumo, né? A galera vai lá, quer lá, tira selfie, posta no Instagram. Tem muita gente que viaja para alimentar Instagram. E não, assim, para tirar um proveito em si da viagem, né? Não para experienciar, para se abrir, para ter a viagem como autoconhecimento. Então, eu acho que é muito importante ter essa consciência, entender também qual que é o teu estilo de viagem. Isso é uma coisa que a Mari comentou, isso é muito legal também, que eu lembro que no início, igual quando eu saí para viajar, minha ideia era viajar o máximo de países possíveis. Eu queria dar check-in em tudo quanto é país. Só que no meu 3º mês eu já estava exausta, eu não queria mais, e eu sofri por estar cansada, sabe? Porque todo dia eu tinha que sair, turistar e tirar foto e tratar foto e tal. Eu falei, gente, e eu não me dava o direito de sofrer, sabe? Eu não dava o direito de não fazer nada, porque eu falava, eu preciso aproveitar, porque esse era o meu sonho, eu tô aqui e agora eu tô chorando. Tipo, era horrível aquilo. Por quê? Porque eu me comparava com as pessoas que estavam ali fazendo tudo aquilo.
Então, acho que é muito importante a gente saber o nosso estilo de viagem, não comparar com as outras pessoas, entender que a viagem, ela pode sim mudar a nossa vida, pode, mas ela não vai com essa expectativa, porque eu acho que aí pode se tornar frustrante. Eu acho que quanto mais aberto você estiver para todas as possibilidades que tem ao teu redor, isso já é um grande passo, sabe? Que nem vocês estavam comentando, que seja ali uma conversa com a vizinha, que seja uma volta no teu bairro, que seja uma volta ao mundo. Então, basta você ver qual que é o, sim, teu objetivo, o que que você está aberto para e aproveitar, trazer de aprendizado e assim explorar. Eu acho que sempre tem muita coisa boa para gente ver assim, enfim, no mundo, na vida, nas pessoas e principalmente assim. Mas assim, eu acho que a viagem não vai mudar a tua vida, mas se você estiver disposto a se abrir, pode acontecer muitas transformações, com certeza. Acho que é bem isso aí. A viagem não muda a tua vida. Eu sou muito fã de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Então, o que vai mudar a tua vida é tu mesmo, né? Seja numa É. viagem ou em qualquer outro lugar, no teu meio mesmo, a gente tem que saber que a gente é responsável pela nossa situação atual e pelo nosso futuro, né? E a partir do momento que a gente se assume a responsabilidade disso, por mais que outras pessoas, e outros fatores, outras coisas tenham influência e culpa na nossa situação, no nosso futuro, no nosso passado, tá? A responsabilidade a gente tem que assumir, né? E não dá para a gente depositar a responsabilidade em uma viagem, só que a gente não se responsabilizar se a gente não usar essa experiência, essa viagem da melhor forma possível, né? Não vai ser uma viagem por si só que vai ser responsável por tu encontrar o teu propósito de vida, né? Vai ser a tua reflexão, os teus aprendizados daquela viagem, a forma como tu viu, como tu recebeu todas aquelas informações e tudo mais. Mas a mudança e a felicidade está dentro de nós mesmos, né? Mais ou menos nesse sentido, assim. Marcela, dá 3 dicas ou conselhos para as pessoas que querem entrar nesse estilo de vida aí viajante. Primeira dica, ter muito claro qual que é o teu objetivo e tomar cuidado para não ser uma fuga. Porque se você está querendo comprar uma passagem para fugir dos teus problemas, para pensar que vai resolver, pode ser que não dê certo. Então, tenha bem claro qual que é a tua expectativa em questão da viagem. Segundo, se planeje, mas assim, acho que é o mais importante emocionalmente, tá? Porque se você tem medo, se você tem receio, se você tiver qualquer coisa, isso vem contigo na mochila, na mala que seja. Você é uma mesma pessoa, então a pessoa que você está ali no mundo corporativo viajando, a pessoa vem junto. Então é muito importante você ter uma mente boa, clara, e assim, as oportunidades vão surgindo no caminho. E terceiro confia. Confia que esse universo é incrível, tem muita gente boa por aí, muitas possibilidades também. E basta a gente confiar na gente, no mundo e cair na estrada, que as coisas vão acontecendo. E para você, Emiliano, bate-bola, jogo rápido, 3 dicas aí para a galera que quer tomar esse mesmo rumo aí de vocês viajando pelo mundo. Pô, vamos lá. Primeiro, uma excelente forma de viajar, de fazer isso acontecer, é através de voluntariado, tá? Facilita muito umas ferramentas como Worldpackers, Workaway, são literalmente mão na roda, é uma mão na roda que facilita muito quem está pensando em viver essa vida, tá? Explorem essas ferramentas aí, esses sites e, e se joguem, tá? E segundo, eu diria para vocês que é muito importante vocês não terem medo de conversar com as pessoas. Conheçam o máximo de pessoas possível.
não tenho medo de falar se tu não fala inglês direito, não tem medo de te expor, de tu pedir uma informação, de tu perguntar alguma coisa, de tu puxar um assunto com uma pessoa, de tu chamar alguém para sair, alguém para estar contigo, porque quando a gente viaja, e falando de assim de quem viaja sozinho, né? É ótimo viajar sozinho, eu sou um grande entusiasta, um grande fã de viajar sozinho, mas é horrível tu te sentir sozinho, tu te sentir solitário é terrível, né? E, e numa viagem assim a gente tem que se permitir então conhecer as pessoas e não ter medo de julgamentos ou de qualquer coisa. Então, pô, tu tá num hostel, por exemplo, né, e tu tá a fim de explorar a cidade, vai lá e convida alguém que tá na recepção também, entendeu? A pessoa tá fazendo check-in, tá olhando o mapa ali, senta e aí, meu, vai fazer o que hoje? Né? Pô, tô a fim de ir para tais e tais pontos da cidade, vamos dar um rolê junto? Não tem problema nenhum. Então, se permitam conversar com as pessoas, tá? E não tenham medo de conversar e tudo mais, de conhecer pessoas novas, porque uma viagem, eu sempre digo que uma viagem é feita muito mais sobre pessoas e experiências do que cidades, pontos turísticos, fotos, isso tudo, tá? Isso não é nada perto do que significa, né, do significado que tem numa viagem, as pessoas que tu conhece e as experiências que tu tem, as coisas que tu vive. Então, experiências também faz muito parte de pessoas, né? Tem pessoas para compartilhar experiências. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, tá? Tu te relacionar e tu conhecer pessoas novas. E terceira dica é aquela questão do mindset. Tenham em mente que todas as experiências que vocês passarem, sejam elas boas ou ruins, vão servir de um aprendizado para ti. Tirem boas coisas, tá? Aprendam a enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio e tirem sempre boas lições de cada experiência. Porque seja se tu tá passando fome um dia, porque tu tá com um orçamento apertado, tu precisa economizar, ou tu tá no meio da rua tentando pedir carona e tudo mais, tu vai tudo tu tem, tudo tem uma forma de tu tirar um aprendizado de cada experiência, cada perrengue. Então, aprendam a ver a viagem e principalmente as coisas negativas como positivas, tá? Aprendam a tirar uma lição boa de cada coisa. Acho que essas seriam as minhas 3 dicas. As minhas 3 dicas, a primeira seria, se você está saindo, querendo sair do país com alguma coisa, sei lá, um problema, alguma coisa assim, procurar a terapia, como a Marcela fez, juntamente nesse processo de sair, né, de largar tudo. Acho que terapia vai ajudar muito. Segunda dica, não ser tão duro consigo mesmo. No início você vai errar, vai fazer umas cagadas, mas com a experiência de vida você vai melhorar, entendeu? Tipo, você vai cada experiência vai melhorando a seu know-how assim, de viagem. Aí depois você já vai estar expert. E a terceira dica. Aí eu vou ter que repetir a dica do Emiliano de se abrir mesmo, de conversar com as pessoas. Eu concordo demais que o que faz uma viagem é as pessoas, não é... Sim. o lugar é legal, tal, essas fotos, fica pra memória e tal, mas o que faz uma viagem é as pessoas que você conhece. Esse podcast existe porque eu conheci a Mari numa viagem. Então, olha só quantas coisas maravilhosas com o podcast podem surgir de você se abrir com as pessoas que você conhece. Bom, então a minha primeira dica é não tenha medo de ser julgado. Acho que a Emiliana falou bastante sobre isso, mas no meu caso, o que eu queria falar é não tenha medo de ser julgado pelas escolhas que você vai fazer. Então, se você fez a escolha de largar o teu emprego, muita gente pode falar assim, mas você vai largar essa segurança, mas você vai largar o dinheiro, esse dinheiro que é bom entra na sua conta. Enfim, não tenha medo de ser julgado por qualquer que seja a escolha que você faça. Nem que a escolha que você faça seja voltar para o trabalho antigo. E as pessoas vão falar, lá, fracassado, teve que voltar. Mas, cara, a vida é tua, sabe? Você faz o que você quiser dela, ninguém vai estar vivendo. Só quem vive com você 24 horas por dia é você mesmo. Então, não tenha medo de ser julgado, seja lá qual for a decisão que você tomar. E aí, nisso, vem a minha segunda dica.
que é deixar para trás o que não é para você. E aí eu falo disso muito por conta do que eu vivi na Tailândia. Então, na verdade, a minha segunda dica linka as duas. Que eu fui para ser mergulhadora, cheguei lá e isso não era para mim. Eu não fiquei me martirizando que eu gastei todo o meu dinheiro, que eu gastei tempo para ser mergulhadora e aí não estou sendo. E fiquei incentindo numa coisa que eu sabia que não estava me fazendo feliz. Então, vivi, foi ótimo. Amo mergulhar, mas ser mergulhadora e viver disso não estava me fazendo feliz. Então, deixei isso para trás, voltei para a Inglaterra e voltei para ser garçonete. E aí as pessoas, mas ela não ia ser mergulhadora, gente? Aí voltou para a Inglaterra para ser garçonete? Cara, porque fazia-me muito mais feliz estar na minha mesa ali, podendo fazer os meus posts em casa do que estar mergulhando todos os dias, né, como profissão. Então, eu acho que isso é importante, é saber o que não é para você e deixar ir e não ter vergonha disso. Ou não ter ressentimentos de tudo que você vai deixar para trás. Porque coisas novas vão vir. E aí, se eu não tivesse deixado isso para trás, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E, por último, para encerrar, não tenha medo, não deixe o medo te vencer. Porque, às vezes, a gente tem essa ideia brilhante e muitas vezes a gente não coloca ela em prática, seja viajar o mundo ou seja abrir o seu próprio negócio online. Na verdade, a gente deixa o medo e a vergonha falarem mais alto. Então, não deixa isso falar mais alto. Tenta, faz. E aí, só assim você vai poder ver se vai dar certo ou não, só depois de ter tentado. Então, voltando de novo com o mergulho, se eu nunca tivesse tentado, eu nunca ia saber se teria dado certo e eu nunca ia saber se aquilo ali faria me feliz ou não. E foi o que o Emiliano falou, às vezes a incerteza é o que te traz aquela infelicidade, até aquela coceira na bunda, tipo, eu quero fazer isso, porque você não tem a certeza, sabe? E aí você vai lá e faz, realmente não era isso, vou voltar aqui, e, enfim, ou vou seguir para um outro caminho. Então, eu acho que é isso. E a gente queria agradecer muito os convidados, de verdade, assim, Marcela, que é Valeu! Emiliana, que teve que almoçar correndo, porque os horários são assim, gente, cada um tá numa ponta do mundo, né? A André, que eu acho que nem almoçou ainda, enfim. A gente só queria agradecer bastante vocês pela disponibilidade e por terem se aberto aqui tão profundamente nesse tema, que eu sei que é um tema que é importante, né, para todo mundo, mas principalmente para vocês que estão vivendo isso. Então, muito, muito, muito obrigada de verdade. Então, se vocês quiserem, galera, segue então a Marcela no Moreira S e o Emiliano no emiliano.solis, com S. Isso aí. E quem quiser dar um feedback sobre o podcast que vocês acabaram de ouvir, a gente está lá no Instagram, Se Meu Mochilão Falasse. Então, sigam lá a gente, deixem comentários e dicas de próximos temas. Então, Marcela, você quer se despedir da galera? Sim, gente, muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana esse bate-papo aqui. Foi muito legal relembrar e reviver alguns momentos, né, dessa viagem. E espero aí contribuir, inspirar e outras pessoas também. Caso tenha alguma dúvida, queira conversar, enfim, contar histórias, eu sou uma ótima ouvinte, então me procurem, estou aqui, pode me procurar pelo Instagram, Mamoreira S, tá bom? Vocês me encontram fácil por lá, e é isso, gente, bora viajar, que esse mundo é lindo demais. Gurias, primeiro, muito, muito obrigado, foi um prazer participar aí desse bate-papo com vocês, tá? Fico honrado em ser convidado para participar desse podcast, que já tá bombando. Esse mochilão tá falando pra caramba. E quem quiser mais as minhas viagens, me segue lá no Instagram, é emiliano.solis, soles, com ES no final. Eu compartilho as minhas viagens, as minhas zoeiras, um pouco do meu dia a dia, dicas de como viajar mais e melhor. Tem também o meu curso online, onde eu ensino você, pego tanto uma pessoa que nunca viajou, tá, e vou te ensinar quase a ser um mochileiro profissional, só basta colocar tudo em prática. E é isso aí, galera.
se joguem, porque como vocês viram aqui, vale muito a pena, tá? Acho que nenhum de nós se arrepende dessas experiências de viagem que a gente teve. E sinceramente eu não conheço ninguém que se arrependa de uma viagem como essa que a gente já teve, cada um de nós. E eu digo mais, a Mari falou para vocês, caso vocês queiram comentar alguma coisa, comentem lá no Instagram se meu mochilão falasse. Eu vou pedir para vocês comentarem lá no Instagram o seguinte: digam quais os maiores medos de vocês em viajar ou de largar o trabalho, quais são as maiores inseguranças de vocês, e se vocês já viajam, tá? Já fizeram isso, nos contem lá quais seriam as 3 dicas que vocês dariam para quem tá pensando em viajar assim. Quero agradecer os 2 convidados, acho que ficou uma conversa muito legal. Eu fico muito feliz que a conversa saiu aquela coisa senso comum de viagem. A gente falou, acho que de uma forma muito realista e muito responsável sobre como largar tudo e sair, as coisas que acontecem, as consequências, etc. Achei que ficou um papo muito legal. Queria agradecer muito a Emiliana, agradecer muito a Marcela. Agradecer muito a Mari também, que está aí sempre maravilhosa nos podcasts. E é isso. Bom, gente, dessa forma a gente encerra esse podcast. E lembrando que a gente está toda quinta-feira, às 7 da manhã, na sua plataforma de podcast preferida. Então, a gente também tem YouTube, inclusive. E sigam a gente lá no @se meu mochilão falasse. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.